E aí, galera do canal, aqui quem fala é Eternos. Literalmente, galera, hoje eu vim cumprir o primeiro vídeo do nosso canal, que vai ser literalmente um vídeo tutorial. Eu prometi na descrição aí do canal, entendeu? Pra quem não viu, eu prometi aí na descrição que antes de eu começar a passar a parte das obras, no caso, me desculpe o chiado aí, né? Vocês já sabem que início o áudio fica bem ruim, basicamente, entendeu? E também eu tenho um problema de respiração e meio que vai dar uns chiados aí, basicamente, mas é um bagulho básico, basicamente, já que o que eu tô querendo ensinar aqui é mais importante do que esse chiado em específico. O seguinte, galera, aqui nesse vídeo eu vou ensinar para vocês aonde vocês conseguem achar suas obras, entendeu? Então, literalmente, eu vou ensinar para vocês aonde vocês podem ler, entendeu? As obras que eu passarei para vocês, entendeu? Basicamente. Então, tipo, esse vídeo vai ser tanto um tutorial e tanto uma explicação de como vai funcionar o nosso canal. Seguinte, ó, basicamente o canal, o intuito do canal aqui que eu criei é basicamente eu passar obras para vocês, obras da hora que vocês podem ler, tanto de manhwas e novels. Eu meio que tava querendo passar de mangá, mas meio que eu achei que seria melhor passar os manuais e novels, que são literalmente o melhor tipo de livro, entendeu? Para se passar para vocês. Se caso vocês tiverem interesse, eu queria passar basicamente os mangás, mas meio que eu achei que não ia valer tanto a pena, porque meio que mangá é muito complicado, entendeu? Para se passar para as pessoas, no caso, tem que se esforçar o dobro do que você passar um manhwa, literalmente. Então, tipo, se vocês tiverem interesse, me falem aí basicamente aí nos comentários, que dependendo de vocês, da quantidade de comentário, eu passo para vocês, pretendo passar também, entendeu? Mas em específico vai ser focado mais em manhwas, manuais e novels. Com a quantidade de vídeos que nós estamos passando, a gente vai evoluindo de pouquinho em pouquinho, eu vou evoluindo para passar um pouco melhor, entendeu? Os vídeos no caso, entendeu? Mas em específico, vou explicar para vocês que o canal não tem um dia específico, entendeu? Que vai ser gravado. Eu tô planejando, vou divulgar em qualquer tipo de vídeo que eu passar aqui. Agora, qualquer um dos vídeos que eu passar de começo, entendeu? Vai ser o início do canal, entendeu? Mas em específico, em um vídeo desses, eu vou comentar os dias específicos que vai ser lançados, entendeu? E posso até já estar mudando basicamente a capa do nosso canal, dependendo do horário que eu colocar, eu vou colocar na capa, entendeu? Então fica tranquilo aí, beleza, galera? O seguinte, ó, muito do canal é essa parte, entendeu? Eu vou passar indicações de obras, entendeu? Obras da hora, no caso, entendeu? Com quantidade de capítulo, pelo menos com 50 capítulos, entendeu? O máximo vai ser 50 capítulos. Se a obra tiver menos do que 50 capítulos, eu mesmo não passaria para vocês, porque não dá interesse alguém ler um manhwa com quantidade de obra, entendeu? De 10 capítulos, não bate interesse, entendeu? Porque literalmente é obras que vai ter que ficar esperando, entendeu? Para ela lançar uma quantidade específica de obra, entendeu? Então eu não recomendo. Em específico, eu vou ensinar para vocês como configurar o aplicativo, entendeu? Lembrando que eu não vou baixar ele do zero, porque se eu baixar do zero, eu não vou poder literalmente utilizar o meu que eu estou utilizando agora. Então literalmente eu vou passar como se estivesse iniciando no aplicativo. Vou passar as configurações que eu utilizo, entendeu, nele, como vocês vão pegar os manhwas, explicar para vocês certinho. Então, tipo, se o vídeo ficar muito longo, eu duvido que pelo menos passe de 1 hora, entendeu? Ou bata 1 hora ou menos, um pouquinho para uns 60 minutos por aí, entendeu? Vou tentar ao máximo deixar bem mais diminuído, mas como vai ficar longo porque eu vou estar explicando para vocês, então o que eu peço para vocês é que vocês tenham paciência, entendeu? E entendam, porque isso aqui eu vou passar tipo uma aula para vocês como utilizar, entendeu? Em específico. E claro, no final eu vou trazer para vocês como fazer o download, entendeu? Como você pegar suas extensões, que é no caso o repositório, para quem não conhece,
entendeu? Então literalmente no finalzinho fica até o final que eu vou explicar para vocês como que vocês fazem o download, pega o repositório e tal. Claro que na descrição desse vídeo vai ter o download, o repositório, entendeu? Vai ter uns brindes que eu vou passar no decorrer desse vídeo, eu vou explicar para vocês esses brindes e eu vou passar aí na descrição também. Então fica tranquilo aí, galera, entendeu? Qualquer coisa aí, galera, se vocês não gostarem, entendeu? Eu não tenho essa, entendeu, de ficar obrigando a pessoa a dar um like, mas se gostar do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí, entendeu? Se vocês acharem que o vídeo foi útil pra vocês, entendeu? Deixa o like aí e se inscreve, entendeu, galera? Porque esse tutorial aqui eu tô fazendo de início, tanto para explicar como vai ser o canal. Me desculpe pelos barulhos, ruídos, porque é início de canal, não tenho microfone nenhum, então o que foca mais no que eu ensinar e não foca tanto no áudio em específico. Vou tentar ao máximo arrumar o áudio para vocês na edição, entendeu? Porque, né, se vocês não conseguirem ouvir, entender, não vai adiantar nada, né? Mas em específico vai ter alguns ruídos, entendeu? Então tenham paciência nessa parte, entendeu? Mas em específico o intuito desse vídeo foi que eu pensei, caramba, eu vou trazer obras, mas ninguém sabe como ler essas obras. Tem gente que não sabe, entendeu? Ou estão literalmente, ó, vindo aqui, ó, vou dar um exemplo. Vindo aqui na Play Store, vindo pesquisar e colocando aqui app para ler manhwa. Tem muita gente que está colocando isso, entendeu? Às vezes coloca em português e acaba que cai esses aplicativos. Tem uns aplicativos aqui que eles podem virarem, eles são extensões na real, só que pagas, entendeu? Então literalmente tem muito aplicativo aqui que às vezes são bons e às vezes não, entendeu? Eu não indico tanto esse tipo de aplicativo porque nenhum deles é de código aberto, nenhum deles é gratuito, porque para restabelecer esse tipo de aplicativo você precisa rodar anúncios nele, entendeu? E a mesma coisa vale para os sites. Se você vem aqui, ó, e pesquisar um site, ó, pensando, se você for pesquisar na internet, no YouTube, você pesquisou no YouTube, basicamente algum site, entendeu? Que você pesquisou algum vídeo de algum canal mostrando sites para você ler manhwa. Aí você vem aqui e coloca um site. Eu vou dar um exemplo, Manga Livre, que voltou recentemente, entendeu? Vou dar um exemplo, Manga Livre. Ele voltou recentemente, entendeu? Passa agora todos os seus mangás basicamente. Eu não sei dizer qual é o site principal dele, entendeu? Porque eu tô lendo pelo aplicativo lá, entendeu? E ele tem um aplicativo também, que é esse aqui no caso, entendeu? Eu indico esse aplicativo para vocês, se vocês tiverem interesse e não tiverem interesse no aplicativo de código aberto. Aquele aplicativo também é bom, mas eu nunca consegui baixar no meu celular porque em específico tem muita burocracia nessa parte, já que eles estão agora cobrando para você utilizar melhorado o aplicativo, entendeu? Então a versão gratuita não, eu meio que recomendo, mas também não recomendo, entendeu? Então, tirando isso, ó, vou mostrar para vocês basicamente essa parte só para explicar, entendeu? Tem alguns sites que você vai entrar aqui, ó, vou dar um exemplo no mangá de Blue Lock, entendeu? Literalmente você vai entrar nele, vai escolher o mangá que você quer ler e literalmente quando você for ler o capítulo em específico, eles vão mandar uma pá de anúncio no capítulo, entendeu? E para vocês que não sabem o que é essa pá de anúncio, é literalmente um monte de divulgação, entendeu? Eles estão divulgando um monte de tipo de anúncio de vários tipos de marca, curso e outras coisas para estabelecer o aplicativo, entendeu? E também às vezes eles mandam lá, doe tal quantidade de dinheiro, pegue tal plano para segurar o aplicativo em específico. Não julgo eles, entendeu? Porque um aplicativo, para estabelecer ele mesmo, precisa desse tipo de coisa, entendeu? Mas também estou explicando mais para quem não tem condições, entendeu? De conseguir um aplicativo, entendeu? Conseguir um dinheiro para pagar desse tipo de coisa. Vou dar um exemplo, a Crunchyroll. Para você assistir anime, você tem que pagar ela, entendeu? Mas tem muito jeito de você conseguir assistir os animes, entendeu?
quem não tem dinheiro. Agora, se tiver dinheiro, recomendo muito pagar, entendeu? Por quê? Porque se você quer ter um entretenimento, né, você pode muito bem pagar aquele entretenimento, entendeu? E ter tudo de bom e melhor, entendeu? No caso, mas para quem não tem dinheiro, não tem opção, entendeu? A única opção é você buscar, senão não vai adiantar nada, entendeu? Agora, se tiver dinheiro, recomendo muito bem pagar, porque é muito trabalho pra pouca coisa, entendeu? Porque para você conseguir essas coisas que eu vou passar, vai dar um trabalhinho. Mas para você pagar um aplicativo que já está tudo pronto, é muito melhor. Mas se você não tem dinheiro, não tem opção, não tem caminho. Então, literalmente, é mais fácil você ir pelo caminho mais difícil, né? Então, literalmente, é isso que eu tava dando de ideia. Depois você entra no capítulo aqui, é que eu tô usando um aplicativo que tira anúncio, entendeu? Ele tira os anúncios, mas ainda tá rodando dentro do site. Então eles estão ganhando ainda pelos anúncios, entendeu? Eu só tirei o anúncio da minha vista, entendeu? Então, literalmente, você entrando no capítulo aqui, não vai aparecer nenhum anúncio, nem mesmo nessa tela. Mas se tivesse sem esse bloqueio, estaria aparecendo um monte. Por quê? Porque esses sites precisam de cache, alguma coisa, entendeu? Para ajudar a segurar o aplicativo. Mas já que isso não é o foco, entendeu? Vamos pro foco principal, que é onde vocês conseguirão ler em específico essas suas obras, entendeu? Como vocês conseguirão organizar as suas obras, como vocês conseguirão ler, como vocês conseguirão pegar as suas obras. E basicamente é simples, entre aspas, entendeu? Porque tem uma parte difícil e uma parte simples. A parte difícil é você configurar. Se você não souber nenhum conhecimento ou ninguém para te explicar, em específico você não vai saber nada, entendeu? Você vai quebrar a cabeça igual como eu quebrei a cabeça quando eu iniciei no antigo aplicativo, entendeu? Antes desse aplicativo que eu vou passar para vocês, que é o sucessor dele, entendeu? Para quem não conhece, eu vou explicar para vocês em específico essa parte. Para quem não conhece, existiu um aplicativo chamado Tachiumi, foi o primeiro aplicativo, pelo que eu sei, entendeu? Que dava para você utilizar essa parte, entendeu? De ler os manhuás, entendeu? Ter organização e outras coisas, colocar extensão, entendeu? Ele tinha as próprias extensões dentro, ele fazia parceria com os sites eles ganhavam o pessoal para ler e literalmente eles conseguiam colocar extensões dos sites dentro daquele aplicativo para a pessoa ao mesmo tempo entrar no aplicativo, utilizar os manhuás e vai ser como se fosse entrar no site das pessoas e eles estão ganhando cash ao mesmo tempo, entendeu? Só que aí acabaram que começaram a derrubar esses sites e o aplicativo foi derrubado, entendeu? E com isso os sites eles só acharam uma opção: ou eles caem ou eles transformam legalizados, entendeu? E para quem não sabe o que é deixar legalizado, é colocar um CNPJ no site, né? E literalmente começar a cobrar uma grana, entendeu? Para segurar, entendeu? Para restabelecer aquele domínio e para ficar lá, ó, entendeu? Colocando dinheiro, colocando investimento. Se não tiver investimento, o negócio quebra, entendeu? E vai pro saco. Foi isso que aconteceu com o Tachiumi, porque o Tachiumi, como ele é um aplicativo de código aberto, entendeu? Para quem não sabe o que é aplicativo de código aberto, é quem desenvolveu o aplicativo, ele simplesmente deixa o código lá para a pessoa e se ela quiser modificar, colocar qualquer coisa, colocar algo novo, se souber mesmo sobre código, pode pegar aquele código e modificar. É isso que eles colocaram, entendeu? Então, literalmente, pelo que eu sei, é sobre isso, que é código aberto, entendeu? Mas, em específico, como é um aplicativo de código aberto, eles foram atrás, entendeu? Dessas pessoas que desenvolveram ele. E foram atrás e derrubaram o site. Então, em específico, derrubaram o site e o aplicativo, entendeu? Mas aí veio alguém que fez o Mihon, entendeu? Que é o sucessor dele. Só que ele fez de um jeito onde não é mais pessoas que fazem parcerias com eles, e sim que você pega um repositório com todos os sites e só coloca a extensão do repositório, que é literalmente você transformar o Mihon no navegador, colocar os sites nele, salvos, e você só utilizar ele como uma extensão para você entrar dentro dos sites, entendeu? Tipo um navegador para leitura, entendeu?
Então, literalmente, é dessa forma, mano, que eu tô entendendo essa parte. Então, se vocês quiserem entender do mesmo jeito que eu, entendam desse jeito, entendeu? Mas tirando isso, basicamente, vocês entram no Mi-ROM como fosse um local simples e específico para você ler, e você pode personalizar do jeito que você quiser. Para quem não sabe qual é o Mi-ROM, eu vou mostrar para vocês basicamente aqui qual é o Mi-ROM em específico. O Mi-ROM é esse aqui, ó, entendeu? Ele é basicamente o aplicativo que sucedeu o Tachiume, entendeu? Ele não é nada parecido com o Tachiume em específico, mas tirando essa parte, o foco é como vocês vão ler. Ó, já de início vocês já conseguem ver aqui a minha, como posso dizer, a minha biblioteca, entendeu? Em específico, entendeu? Vou virar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas a gravação vai voltar do mesmo jeito aí para vocês de lá. Em específico, essa é a tela de início que vocês podem colocarem. A tela de início já cai na biblioteca. Vou começar de pouquinho em pouquinho para vocês entenderem. Em específico, eu vou mostrar para vocês a interface, entendeu? Dessa tela de início, entendeu? Ó, literalmente, antes de tudo, ó, eu vou colocar a categoria aqui, que ela vai ser chamada teste, entendeu? Já vou mostrar para vocês como funciona essa parte de categoria, entendeu? Para vocês que, entendeu, não entendem direito sobre a parte de organização, entendeu? Olha, pequeno, entendeu? Aí eu já tô gravando, então não ajuda muita coisa, entendeu? Seguinte, ó, literalmente, ó, essa aqui vai ser o nosso início, onde eu vou mostrar exemplos, entendeu? E outras coisas. Em específico, não vou focar a parte das minhas categorias, vou explicar para vocês como funciona, mas não vou mostrar a parte da minha categoria, porque, né, vou mostrar as obras que eu mesmo vou mostrar para vocês nos vídeos, não faz sentido, né? Então, literalmente, deixa essa parte para lá e só foca no teste. O seguinte, ó, aqui a interface do Mi-ROM é basicamente uma interface boa em específico. Em específico, quando vocês forem iniciar no Mi-ROM, ele vai entrar numa tela, entendeu? Para você fazer permissões, entendeu? E eu recomendo você permitir tudo. Ele é literalmente a mesma coisa que um aplicativo normal que precisa das permissões. Se você não conseguir permitir essas permissões, você vem nele aqui na segura nele. Geralmente é porque eu tô com um launcher, entendeu? Mas se vocês não tiverem launcher, vai pelas configurações e vai na informação do aplicativo, entendeu? Você vem aqui na informação dos aplicativos e literalmente só vem permissões e ativa tudo que tiver aqui para ativar dele, entendeu? Que no caso para mim só tem o armazenamento, entendeu? Porque eu já ativei as outras funções, mas no caso você vem nele, vai em acessibilidade dele também, entendeu? Para ver as permissões dele no caso. Se tiver qualquer permissão, você permite. Caso você perdeu as permissões. Se não perdeu, tá suave, entendeu? Tirando isso, aí vai ter a parte da personalização. Recomendo que você pule tudo e fique no início, só para você entender como funciona, entendeu? Comigo aqui. Em específico, ó, eu só vou mostrar como funciona essa parte de início, como funcionam as funções daqui, e depois eu vou direto para as configurações, entendeu? E isso que o vídeo já tá 18 minutos, então eu acho que não vai ficar tão longo o vídeo, entendeu? Para vocês. Em específico, ó, essa tela de início, ela compõe com a parte esquerda, que vai ter basicamente as funções de biblioteca, atualizações, históricos, navegar e mais, entendeu? Literalmente, eu vou explicar para vocês como funciona cada uma. Em específico, a biblioteca, ela funciona para você deixar todas as categorias organizadas. Categorias que eu tô dizendo basicamente nomes, é tipo uma playlist, nomes para você saber aonde fica cada um dos seus manuais, novels, mangás e etc, entendeu? Em específico, entendeu? Ou organizar as suas leituras, em específico colocar como se fosse, ó, vou dar um exemplo das minhas categorias, entendeu? Eu tenho uma categoria de escolhido, outra de fim, e no meio dele tem literalmente dois tipos de categorias de manhwas que são mais lidos, que literalmente, quando é focado na parte de história, aventura, tem dois tipos de categoria. Tem a categoria do manhwa,
que pra quem não sabe, que eu lembro é mangá chinês, entendeu? Chinês ou japonês, pelo que eu lembro, entendeu? Não sou também tão expert nessa parte, né? Porque eu lembro que era chinês, entendeu? Mas vai por outros aí, se vocês saberem me dizer em específico, entendeu? Mas a Webtoon, eu coloco ela, entendeu? Como uma categoria que são para mangás coreanos, entendeu? Eu levo o Webtoon como se fosse mangás de cultivo, como pode dizer, moderno, ou mangás de... Não, mangás não, foi mal, não, já confundi. Manhwas, entendeu? De basicamente estilo com sistema, entendeu? Com parte de magia, entendeu? Basicamente na parte do Isekai. Então eu boto isso como a parte do sistema, entendeu? Que ele precisou de um sistema para subir de level, para subir numa classe foda, entendeu? E a parte do cultivo eu levo literalmente como se fosse mangá de artes marciais, entendeu? Nessa parte de intuito, entendeu? Então literalmente eu coloco eles como as duas categorias que eu acho, entendeu? Que são as categorias mais fodas, porque cultivo ele foca mais na parte de manuá, que pra quem não sabe como escreve manuá, é tira o W e coloca o no lugar, entendeu? Só isso, entendeu? Manuá. Já da Webtoon é os manhwas, que é literalmente o W no lugar do, entendeu? Literalmente só muda isso. E pra quem não sabe, manhwa é mangás coreanos, entendeu? E manuá é mangás japonês ou chinês, entendeu? Vai por vocês aí, entendeu? Como eu disse naquela explicação. Então eu coloco isso como os principais. E a categoria mangás, que eu leio às vezes mangás também por aqui, eu já falei muitos mangás também por aqui, entendeu? É que mangá, mano, é bem difícil de você ler rápido, entendeu? Você tem que ler com paciência, tem que ser um mangá específico que seja foda mesmo, como One Piece, entendeu? Então eu deixo essa categoria com, às vezes eu leio, às vezes não, entendeu? E tem a Em Espera de Capítulo. E literalmente, pra quem não sabe, os manhwas eles estão atualmente mandando capítulos, no caso, entendeu? Então, se você tá com um manhwa tipo, vou dar um exemplo Solo Level, entendeu? Vou vir aqui no meu navegador, já eu explico essa aba. Vou pegar aqui Solo Level, entendeu? Só escrever solo e já vai aparecer todos que tem um Solo Level no nome, entendeu? E literalmente eu vou pegar o principal de todos aqui, Solo Level aqui, ó, basicamente. Vou pegar ele aqui mesmo, ele não tá com todos os capítulos completos daqui, e essa parte eu vou explicar para vocês depois. Eu vou pegar só como exemplo, entendeu, para vocês. Então fica tranquilo aí, entendeu, galera? O seguinte, eu vou dar um exemplo, o manhwa de Solo Level que terminou, mas finge que ele não tá terminando. Vou dar um exemplo, já que ele tá com 144, ele terminou em 200 capítulos, entendeu? Já terminou faz tempo. Mas em específico aqui ele só tem uns 144, entendeu? Então pensa na lógica, se ele tem os 144 é porque ele vai lançar mais, entendeu? Porque tipo, tem vários sites. Os sites demoram para lançar eles em português porque estão traduzindo, entendeu? Os manhwas de outra língua para português. Então, tem uns que demoram e outros que já lançaram, entendeu? Então, em específico, esse aqui demorou. Ou ele parou, ou ele vai lançar depois, dependendo. Então, tipo, eu tô com um manhwa que eu não achei em nenhum lugar, só achei em um site. E esse site não lançou todos os capítulos, entendeu? Mas já estão lançando eles, entendeu? Só não lançou em português. E tipo, ele tá lançando de um em um, mas tá demorando, entendeu? Então eu pego ele aqui e mando lá em espera, entendeu? Na categoria, eu coloco na biblioteca, que é uma função que eu já vou mostrar pra vocês em específico. Tô mostrando primeiro aquela função lá, basicamente, entendeu? E aí eu salvo lá, entendeu? Salvo em espera de capítulo e deixo lá esperando. Com isso, cada dia que eu vou ler no manhwa, eu clico lá para dar uma olhada se já lançou. E tem basicamente a função escolhido e fim, que literalmente é escolhido. Eu deixo todos os manhwas que eu já tô lendo em principal, eu mando lá para ser o foco, para eu sempre vou ler, eu clico lá e já vou ler direto. Essas categorias aqui, essas três categorias só estão base, entendeu? É local para guardar os manhwas que eu mais leio,
dessas categorias, e sempre quando eu for ler um, eu pulo um pra lá pra escolhido pra ficar mais fácil de eu ler, entendeu? E tem o fim, que é literalmente os manhwas que já tem fim. Vou dar um exemplo de um aqui, entendeu? Que é um manhwa muito foda, entendeu? Não achei ele completo mais, entendeu? Porque já teve fim, já li ele faz tempo, entendeu? Então o site dele já caiu, entendeu? Então o nome dele é T-Box, entendeu? É um manhwa de boxe em específico, entendeu? É esse aqui mais ou menos, ó. Ele já teve fim, entendeu? Tem uns sites que não tem o capítulo completo dele e eu fico triste, que é um manhwa muito foda. Vou ver um jeito de comprar ele, entendeu? Comprar ele físico mesmo, porque é um manhwa muito pica para ler, basicamente. Me desculpe por palavras desse tipo, entendeu? Mas é um manhwa muito foda. E eu recomendo muito vocês acharem ele, entendeu? Porque ele já terminou tanto tempo que o pessoal não tá mais atualizando o capítulo, não tem mais capítulo, entendeu? Já finalizou. Então eu só aguardo de recordação lá no fim, como um dos manhwas mais foda que já teve, entendeu? Recomendo muito vocês lerem, é igual o Solo Leve, só que o Solo Leve é o webtoon. Esse aí é de cultivo, ele pula pra parte de tipo um cultivo mais moderno, entendeu? Que literalmente ele foca mais em aprender boxe, entendeu? Porque cultivo, pra quem não sabe, é artes marciais, é você ter uma espiritualidade nessa parte, entendeu? Ou você saber lutar de algum jeito, entendeu? Então, literalmente nessa parte, entendeu? Mas tirando isso, mostrei já essa categoria na parte da esquerda. Vocês vão ver 3 abas, entendeu? E essas abas, desculpa aí. A primeira aba é uma aba de pesquisa, que é a lupinha, literalmente. Você vai colocar o nome que você está procurando para ir mais rápido, entendeu? Pra quem não sabe, basicamente é isso, é uma função inútil. Se você explorar as abas, você já pode escolher aonde está, você saber aonde está essas categorias, entendeu? Mas tirando isso, a do meio, ela se chama filtros, entendeu? Literalmente é a aba que literalmente você pode organizar a sua biblioteca. Desculpa aí, mas se vocês estiverem entendendo, tá de bom tamanho. É o seguinte, tem 3 funções dentro dessa aba, que é a filtro normal, e literalmente essa função é inútil, entendeu? A única coisa que presta nessa função é a favorito e a iniciados, entendeu? Fora isso, o resto não presta, entendeu? Explicando pra vocês como funciona. A concluído também funciona um pouquinho, entendeu? Mas eu já mudei pro fim, então não muda muita coisa, entendeu? Mas favorito é os manhwas mais favoritos seus. Você só vai ir lá no manhwa, exemplo, ó, tem aqui um manhwa em específico, e você tem um capítulo bem favorito. Você vai clicar aqui e vai ter essa funçãozinha aqui, ó. Entendeu? Deixa eu clicar aqui pra vocês darem uma olhada. Esse aqui, ó. Que é literalmente a função de favorito. Você só vai clicar nele e ele vai cair como capítulo favorito, entendeu? Aí se você for vir aqui, clicar em favorito, ele vai marcar todos que estão com essa função de favorito, entendeu? Eu coloquei favorito no Solo Leve, tá favorito, entendeu? Aí vai aparecer lá. Olha isso, é inútil, entendeu? E tem os iniciados. Se você iniciar um capítulo, ele vai mostrar todos que já foram iniciados, entendeu? E só isso. É muito inútil essa parte, entendeu? Mas pulando para ordenar no caso, eu vou explicar para vocês bem rápido essa função em específico. Ela é para você organizar com base de início, total de capítulo, último livro, ordem alfabética, que vai colocar todos os manhwas de A a Z, entendeu? Para vocês, entendeu? Para quem é bom de saber qual é o tipo de manhwa que tá com a letra em específico, né? É bem inútil essa parte, entendeu? Todo total de capítulo, no caso, que você pode ver de total de capítulo, qual tem mais capítulo pra você ler mais e qual tem menos, entendeu? Você deixa pra terminar depois de ler todos os manhwas, último livro, entendeu? Mas o que eu uso aqui é o data de busca de capítulo, entendeu? Que literalmente é os manhwas que lançaram o capítulo, entendeu? Agora, entendeu? Para ficar mais fácil de você saber qual o manhwa que você
tá lendo agora, entendeu? Se o seu manhwa que tá lendo agora lançou um capítulo, ou se lá naquela aba que eu disse em espera já tem um manhwa que tá atualizando seguido todos os dias, vai cair lá, entendeu? Só pra vocês saberem. Mas tirando isso, não muda muita coisa, é meio inútil, não é totalmente inútil não, igual o filme. Mas pulando para a aba visualizar, praticamente, aqui é a aba onde você vai visualizar, literalmente, entendeu? É pra você organizar a sua tela de visualização. Quando você entrar de início, não vai ter nada, ó. Não vai ter nada aqui, entendeu? A única coisa que vai ter é essa aqui, que é mostrar a aba de categoria. Depois que você colocar uma categoria, ela vai ativar sozinha. Fora isso, você tem a função de mostrar número de item, vai mostrar quantos itens você tem lá na biblioteca ali em cima, total de item completo, entendeu? Tem capítulos disponíveis offline, que é inútil, é mais para quem vai fazer download aqui, que aqui dentro você pode fazer download de capítulos, mas eu não fiz essa parte, eu vou fazer uma explicação bem básica dessa parte depois, entendeu? Capítulos não lidos. Você vai clicar aqui e ele vai mostrar total de capítulo não lido. Aqui na capa aqui, ó, do manhwa, vai mostrar a quantidade, entendeu? Ali. Se você tirar, não vai aparecer merda nenhuma. Então, mudando muita coisa. Tem fonte local, que literalmente você clicando nisso vai mostrar a fonte local dele, entendeu? É bem inútil essa parte. Tem o idioma, vai mostrar o idioma aqui para quem não sabe o idioma. Se tá lendo em inglês, em espanhol, tem essa função, como você vê em inglês e em espanhol também, e outras línguas. Tem botão de continuar a leitura, entendeu? Para você clicar nele, ele vai cair já no capítulo que você já estava lendo, entendeu? Então meio que o único que eu não ativo é o capítulo disponível. Tem tamanho de manhwa, você pode colocar um manhwa grandão, entendeu? A capa do manhwa pequeno, entendeu? Não posso deixar grande. Tem aqui o modo de visualização, o que eu coloco é grande e confortável, para deixar o nome aqui embaixo, entendeu? Mas se você já conhece o seu manhwa e quer um nome dentro da capa, já que a capa não tem nome, deixa. Se tiver já sabendo qual é o manhwa, aí você coloca aqui grande somente com capa, que aí mostra só a capa com o nome dele já tá fixo no design. E tem um link para mostrar em forma de lista para quem é mais tirado nessa parte, entendeu? Mas eu gosto dessa parte, grande e confortável, entendeu? Ou esse aqui, ó, grande confortável, entendeu? Para mostrar o nome dele. Mas ainda vou no grande confortável. Tirando isso, é só isso que funciona o filtro. Você filtrar, organizar do jeito que você gosta a sua tela da biblioteca. E tem os 3 pontinhos, que é meio inútil também. A única coisa que presta aqui é o atualizar a biblioteca. Você pode usar de 2 jeitos. Ou clicar aqui e vai atualizar todas as capas da sua biblioteca. Ou você vir aqui nas configurações, vir em avançado e literalmente você só vem aqui, que é a única função que presta aqui no avançado, entendeu? Porque o resto eu não uso, mas se vocês quiserem, a única coisa que eu uso aqui no avançado é esse aqui, ó, DNS do HTTP, que é Google, no caso, que é qual navegador que você quer usar para navegar as suas instruções. E fora isso, tem a parte aqui de atualizar a biblioteca, que é a mesma coisa, ó, biblioteca, clicou aqui e ele vai atualizar a biblioteca. E o resto, nada mais. Já ouvi nessa parte pra vocês entenderem. Mas aí você clica direto aqui e já vai atualizar todas as capas para você, entendeu? Você clicou aqui, ó. Vou dar um exemplo em uma das minhas abas de início. Carregou aqui. Basicamente ele vai estar carregando as capas para você, as capas novas, entendeu? Ou também tem aqui a categoria, atualizar a categoria. Clicou aqui, ele vai atualizar suas categorias, entendeu? É um bagulho inútil, não sei por vocês, mas eu não utilizo essa parte. E tem abrir um item aleatório. Você clicou aqui, ele vai abrir um mangá aleatório. Vou pegar exemplo dos meus escolhidos, mas é só um exemplo. Clicou aqui, ele já vai cair em um mangá aleatório seu. Se você estiver com uma porrada de mangá e não tiver vontade nenhuma de escolher um, você clica em aleatório e ele vai cair direto lá. É inútil, sabe? Mas dá pra usar alguma coisa, entendeu? Mas tirando isso, vamos para a parte de atualizações, que já ficou 20 minutos só naquilo. E o seguinte, vou te explicar como funciona bem rápido essa parte de atualização, é bem simples. Na barra da esquerda tem 2 funções. Um loopzinho,
E você funciona de dois jeitos: ou você puxa a tela aqui e vai aparecer ele, ou clica ali. É para atualizar os capítulos do seu manhuás, entendeu? Depois que começar a atualizar, ele vai fazer essa mesma linha que apareceu aqui. Tanto se for atualizar a biblioteca, vai atualizar as capas, e tanto se for atualizar aqui, ó, entendeu? Os manhuás, vai aparecer aqui, ó, atualizando a biblioteca, entendeu? E aí vai atualizar os capítulos. E do lado dele tem um calendáriozinho que literalmente você pode ver quando vai lançar os seus manhuás que você tá esperando e espera. Tipo esse aqui, ó, The Devil Butter ou Magic Perry, entendeu? Pra quem é mais íntimo, entendeu? Ele literalmente vai lançar em breve, entendeu? Depois de amanhã, entendeu? Então vocês podem saber o dia que vai lançar ele, entendeu? Para vocês não ficar embaralhado quando tiver esperando um capítulo dele em específico, entendeu? Mas voltando aqui, é só isso que funciona essa aba. A única coisa que eu aqui de novo, você pode clicar na capa e ele vai cair direto na aba de início do manhwa, ou clicar direto no capítulo, clicar do lado e ele vai cair no capítulo que chegou novo. E aqui na parte da esquerda que tem meio que uma seta para baixo dentro de uma bola, entendeu? Clicou aqui e ela vai fazer o download do seu capítulo. Vou deixar isso aqui fazendo download só para mostrar para vocês depois lá na aba de downloads que ele já fez um download específico, entendeu? Se tiver ativo, entendeu? Porque eu nem uso aquele bagulho de download, mas, entendeu? Pulando para baixo aqui, ó, na direita, tem a parte histórico, que vou falar bem rápido para você também ele. Em específico, o histórico é só para você saber os dias que você leu os manhwas. Se você leu você vê quantos manhwas você leu em um dia, entendeu? Ou o que você clicou naquele dia, caso você esqueça o manhwa que você estava dando uma olhada, só que não salvou, entendeu? É muito bom essa parte, para você saber qual manhwa que você estava olhando, entendeu? Tem a aba de pesquisa, você escreve seu manhwa aqui, se você viu ele vai aparecer no histórico. Tem do lado aqui da lupa aqui, que no caso é na esquerda, esqueci de falar. Clicou naquilo ali, naquela lixeirinha com 3 pontinhos, ele vai apagar todo o seu histórico. E embaixo dele tem várias lixeirinhas do lado do seu manhwazinho. Se você não quiser ver mais ele no seu histórico, ou se você tiver fazendo alguma coisa ruim imprópria aqui, no caso eu vou explicar depois essa parte também, que tem uma coisa bem ruim desse manhwa, não desse aplicativo, mas que não é algo tão sério, entendeu? Se você tiver noção, entendeu? Vou explicar para vocês. Clicou aqui para apagar, entendeu? E também tem um coraçãozinho do lado em alguns, entendeu? Que é literalmente que não tá salvo na sua biblioteca, mas se você quiser salvar, clicou aqui, ele vai salvar direto na biblioteca, entendeu? E aí é de vocês, entendeu? Vocês clicam aqui e ele vai salvar diretamente na sua biblioteca entendeu? Ou salvar em favoritos, que eu não conheço muito bem essa parte, entendeu? Eu acho que é salvar em favoritos, mas entendeu? Não conheço muito, mas vou mostrar o que eu saber em específico. Então, ó, vamos para outra aba aqui da direita, que se chama, não, da esquerda, que se chama navegar. Entendeu? Já tá dando uma embaralhada porque o vídeo tá ficando longo, mas tranquilo, contanto que você esteja entendendo, tá bom, entendeu? Seguinte, aqui na aba navegar tem 3 abas, entendeu? Na direita, literalmente você, já tava bugando. Na direita tem uma lupa aqui que ela funciona, essa lupa que tem tipo um planetinha e a lupa em cima, ela funciona para você carregar, tipo, procurar manhwas em geral, entendeu? Por isso que eu vou explicar primeiro as 3 funções. As 3 funções, uma se chama fontes, outra extensões e outra migrar. Vou explicar migrar primeiro. Não, eu já migrei todos os meus manhwas, mas aqui todos os sites que caíram e não estiverem funcionando, você não tá mais usando ele e apaga e tiver manhwa dentro dele, vai aparecer tipo um triangulinho nele, mostrando um código, que é o código do site. E basicamente você tem a opção de clicar nele, ver o manhwa que tá lá, clicar na capa igual no da biblioteca ou daqui na atualizações, tipo, clicar aqui vai aparecer a capa e vai mostrar aqui nesse, vou mostrar para você, já vou pegar pra você. E aqui basicamente vai mostrar nesse local, nessa região aqui no meio, não vai mostrar qual foi o autor de outras coisas, vai mostrar diretamente
código, entendeu? O código do site. E em alguns, na frente do capítulo, tem o nome do site. Ou você pode baixar o site de volta e vai voltar tudo. Se não tiver o site, você vai ter que migrar para algum site que não esteja com esse triângulo e esteja a logo dele, entendeu? Fora isso, você pode clicar no site aqui. Basicamente, vou clicar em um aqui de exemplo, no Mangá Livre aqui. Não, Mangá Livre não. Vou clicar no Ler Mangá. E literalmente aqui dentro vai ter aquele solo leve lá, deixa eu ver. Deixa eu ver de onde que tá ele mesmo. Ele tá no Ler Mangá. Ele basicamente tá não tá no leitor de mangá não. Ele tá aqui, ó, basicamente no Ler Mangá. Você vai clicar nele. Eu vou achar o solo level aqui. Aqui o solo level que a gente pegou. Eu vou dar um exemplo. Você clicou nele. Você quer migrar ele para algum lugar? Agora é a nova atualização. Antes não tinha essa seta, mas agora tem. Você clica nessa seta, vai mostrar todos os sites que estão salvos que podem ser migrados. Você clica em confirmar e basicamente, ó, quando vir, não vai ter esse negócio aqui a resultados, entendeu? Você clica nesse filtro aqui para ele colocar todos os resultados que tiverem e todos os sites que não tiverem resultados, eles não ficarem. Isso não vai ficar todos os sites, ó. Entendeu? Mas você coloca aqui. E aí vai aparecer os que tem capítulo e os que não tem. O seguinte, eu tenho um aqui que tá salvo com todos os capítulos e outro que não tem, que é esse aí que eu acabei de mostrar para vocês. O que tem é um leitor de mangá. Já tenho 200 capítulos todos completos e a data embaixo, mostrando a data do dia que acabou ele. Entendeu? Que eles acabaram de lançar ele, mas tem 200 capítulos solo leve, entendeu? Então, literalmente, se você quiser migrar, você só clica no que você quer migrar. No caso, eu já tô com aquele ali, então eu não vou colocar ele, mas eu vou migrar num aqui aleatório, entendeu? Literalmente, vou pegar esse aqui do Mangá BR, clicou nele, vai aparecer essa aba. Ou você pode mostrar item, ele vai mostrar o item igual daquele jeito, se você segurar também vai mostrar o item, entendeu? Ou copiar todos os capítulos daquele local e mandar para esse, ou migrar. Você vai migrar ele, basicamente ele vai migrar todos os capítulos que você utilizou para dentro desse aqui, entendeu? Para assim, e esse tem os 200 também completo, entendeu? Para assim você poder ter eles atualizados. Você pode migrar tanto para os manhwas, os capítulos atualizados, você achar um que tem mais capítulo do que o outro, e tanto se não tiver mais site dentro do seu aplicativo. Aí você tem que migrar de qualquer jeito. Porém, é só isso que funciona migrar, entendeu? Aí aqui tá as informações, aqui numa lupinha aqui em cima, para mostrar como funciona essa função, para caso vocês quiserem ver, tá na direita, e aí basicamente tem a parte das extensões, que é aqui que é o pulo do gato para vocês conseguirem achar os seus manhwas, entendeu? Para vocês ter os sites. Aqui é onde fica todos os sites para vocês. Para quem tem outras línguas, você vem filtro. Aqui na direita tem 3 pontinhos, tem duas opções, e a opção da lupa, que você só pesquisa qual site que você quer. Tem as duas funções, que é o repositório da extensão. Você adiciona aquele repositório aqui. Já vou explicar isso para não enrolar tanto, entendeu? Porque o vídeo está ficando muito longo. O seguinte, essa parte do repositório é meio que um link que disponibilizam para vocês colocar ele, e dentro desse link vai ter vários sites, entendeu? Todo tipo de site que dá para você ler, entendeu? De todo tipo de língua. Você vem adicionar repositório, adiciona o repositório nessa aba e coloca em adicionar. Clicou nisso, entendeu? Literalmente você já tem um repositório aqui e já pode vir em extensão e vai aparecer todo tipo de manhwa. Se não tiver esse repositório no início, não vai aparecer nenhum daqueles sites para vocês. E é isso que era o problema que o Mihon tem agora, que eles fizeram esse jeito para não caírem, entendeu? Para não derrubarem o Mihon. Mas no Tachiomi era diferente do que isso. Já tinha um repositório integrado e você já conseguia pegar todos os sites diretamente. Por isso que eles conseguiram derrubar todos os sites e o Tachiomi, porque literalmente eles conseguiram achar aonde que poderiam achar o acesso
entendeu? De todos os sites, que é só o Taxiume. Derrubaram o Taxiume, derrubou todos os sites, entendeu? E foi isso que aconteceu. Mas tirando isso, você adiciona o repositório desse jeito. Se você quiser, você carrega aqui. Tem um circulinho aqui, para caso você queira, na direita. Eu não uso isso, só uso para colocar o repositório. E aí vocês vêm aqui, puxa esse aqui, vai puxar daquele jeito lá, clicando, e ele vai carregar todas as extensões para você, se você não tiver. Vem filtrar aqui. De início você não vai ter português BR aplicável, só vai ter múltiplo em inglês. Eu recomendo que vocês venham basicamente aqui no negocinho de check aqui, ó, que tem basicamente essa bolinha aqui que foi com cor, e desabilita o múltiplo e o inglês, e só habilita o em português, literalmente, entendeu? Você desabilita esses daqui, vocês puxam um pouco para baixo e vocês vão achar a função em português BR, entendeu? Português e português BR. Clicou nessa função aqui, português e português BR, vai adicionar lá em cima para vocês, entendeu? Aí vem aqui só português, português BR, tiro de Portugal, só os dois. E aí puxa de novo, vai aparecer todos os sites para vocês de novo, entendeu? Os sites eles vão vir desse jeito aqui, ó, entendeu? Vão ter basicamente esse globo que, se você clicar, vai cair direto no site deles na net. No caso, ó, vou pegar um exemplo desse Hunter Scan. Clicou aqui nesse globinho, ele vai ir abrir como se fosse uma tela de início de navegação, entendeu? Calma aí, foi errado. Vai vir numa tela de navegação, vai carregar. É que o meu tem uma proteção muito boa no navegador, mas geralmente nos seus não vão ter. Se você estiver com o Chrome, recomendo muito que vocês troquem o Chrome, que o Chrome literalmente ele pega essas informações e manda para eles, para vocês se entenderem, entendeu? Desculpa palavras nocíveis, mas essa é a verdade, não tem muito o que fazer. Coloque um navegador seguro para vocês e tamo junto. Tem dois jeitos de carregar. Vai carregar o site aqui, entendeu? Com verificação. É que eu tenho a verificação, mas se vocês não tiverem, vai ir direto, entendeu? Tem aqui do lado esses três pontinhos que carregam, ó. Carregou o site aqui. Inclusive, eu não disse, ó, tem site que basicamente ele tá com um VIP, que agora você tem que pagar ele. E esse aqui não funciona mais lá, mas tem muitos manuais deles também, entendeu? Em específico, ele vai carregar aqui só para ver se tá carregando o site, entendeu? Para se não carregar o site aqui, não vai carregar a extensão lá no aplicativo, entendeu? É só isso, entendeu? Vem nos três pontinhos aqui e vai ter recarregar, compartilhar e abrir no navegador e limpar o cookies, entendeu? Que é limpar o site do aplicativo. Abrir em navegador, vai abrir no seu navegador esse site, entendeu? Então, basicamente é só para isso que funciona essa função, entendeu? Eu já estou mostrando essa parte para vocês entenderem e depois eu não precisar explicar isso diretamente das configurações, porque aí eu ia explicar duas vezes e é a mesma coisa para vocês, entendeu? Mas em específico, é basicamente isso que funciona esse globinho. E do lado tem o download. Para você utilizar o site, você tem que fazer o download dele, entendeu? Não tem muito o que fazer. Você clica aqui, ele vai carregar um pouco e vai instalar. Você clica em instalar, ele vai instalar diretamente no aplicativo e no seu celular. Então, se você tiver pouca giga e colocar um monte de extensão, não recomendo colocar um monte de extensão. Eu colocar duas extensões que eu vou passar para vocês aqui, que eu recomendo vocês utilizar, que dá para vocês ler todo tipo de manual dentro dela, entendeu? Porque aí você não precisa colocar um monte. Mas se você tiver um celular bom, coloca um monte. Porque aí você vai conseguir achar diversos tipos de manhwa em diversos tipos de locais, entendeu? Mas esses dois meus que eu vou passar, eles já estão... Esses dois meus que eu vou passar, eles já estão atualizados, entendeu? Então fica tranquilo aí, entendeu? O seguinte, eu baixei um aqui de exemplo, que é esse Hunter aí. Ele não estava entrando para mim, mas eu vou testar lá para ver, entendeu? Então basicamente é assim que funciona essa parte de extensão. Aqui na fonte é aonde vai ficar todos os seus sites, entendeu? É tipo aquela tela de favorito do navegador para você guardar seus sites. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Seguinte, de início, quando você colocar um site, ele vai precisar que você autorize ele utilizar. Ele vai ficar com um redondinho com um símbolo de bloqueado. Aí você vai ter que clicar nele, permitir utilidade e tal coisa, entendeu?
para usar ele, porque agora tem esse negócio. E ele não vai ter esse filtragem. Recomendo que, fingindo que esse site meu aqui, não, vou lá no Hunter que eu tava antes, vendo que ele tá aqui, ele não tá filtrado. Aqui na direita vai ter esse bagulho que é tipo uma caneta aqui, e você vai ter que clicar isso de qualquer jeito, porque se você não clicar nele, essa lupa com um globo, entendeu? O globo e a lupa em cima não vai de jeito nenhum pesquisar o seu manhwa dentro daquele site, entendeu? Então deixe filtrado todos os sites seus, entendeu? Aqui na direita tem esses dois, a lupa, clicou nela e pesquisou daquele jeito que eu coloquei solo ou o nome do seu manhwa, ele vai carregar em todos os sites filtrados, entendeu? Em todos os sites que você tiver, ele vai carregar o mesmo nome para você ver qual que é o melhor para você usar, entendeu? Olha isso, é só isso que funciona essa lupa, entendeu? Já expliquei para vocês como funciona para adicionar, então já pula essa parte para não precisar ficar muito longo, entendeu? Já vai dar 1 hora, eu acho, de vídeo, provavelmente. Você vem aqui no filtro deles aqui e basicamente aqui é só para filtrar qual manhwa você vai poder utilizar ou não. Se você desabilitar português, ele não vai carregar nada português. É a mesma coisa das extensões quando você coloca a língua, entendeu? Fora isso, é isso que serve. Você pode clicar no seu site, entendeu? E vai carregar ele com essas abas aqui e os 3 pontinhos do lado e outras coisas aqui, basicamente. A lupa também para você pesquisar qual seu manhwa, mas eu recomendo mais lá daquele início na lupa com o globinho, entendeu? Que é mais fácil para você. Seguinte, vou recomendar 2 extensões para você. Uma que é esse mangá livre aqui, que já está 100% para utilizar. Não sei quando vai cair de novo, mas é uma das melhores para você utilizar. Pode pegar mangá, manhwa, novel, você acha aqui também, entendeu? Você vem aqui e escreve novel, pelo que eu lembro tava tendo, entendeu? Você clica aqui e escreve, espera, e sempre quando tiver um tipo de novel, vai ter um mangá e a novel na frente, entendeu? Escrito, entendeu? Mas você pesquisa certinho aí pra vocês saberem, entendeu? Mas que eu lembro tinha novel, entendeu? Então se tiver novel, só um manhwa e mangá já tá de bom tamanho pra você. Mangá livre e leitor de mangá é o principal. Os dois são os que vão ter a mais porrada de quantidade de manhwa que tiver, entendeu? Então recomendo esses dois. Fora isso, os outros você pode utilizar se você quiser. Seguinte, o bônus que eu ia colocar na descrição era literalmente um documento que vai ter todos os sites que estão dando para utilizar e os sites que não estão dando, ou que estão oscilando, ou que estão bugando e tal, entendeu? Vou colocar na descrição aí como um bônus para vocês, entendeu? Além do repositório, entendeu? Os 2 nomes das 2 extensões para vocês conseguirem pesquisar. E como eu disse, o Hunter não tá entrando, entendeu? Porque tem uns que não vai entrar desse jeito, por isso que se chama Oscilando. É um site que tá pegando na net, só que dentro do site do aplicativo do Mihon não tá entrando, entendeu? E é por causa desse negócio aqui agora, entendeu? Que ele tá carregando para você o site e ele vai entrar no site, mas não vai querer aceitar porque ele vai mostrar que você não pagou pelo site e tá usando aplicativo de terceiros. E aí ele não aceita, entendeu? E é isso que é o foda de alguns sites, entendeu? Mas fora isso, tá pegando a maioria, entendeu? Então fica suave. Essa parte dá para vocês ler tranquilamente com essas 2 extensões que eu passei. Eu não vou esperar carregar, senão vai acabar o tempo, entendeu? Para nós. Mas em específico, se você carregar lá, só vai entrar na barra de início e depois você sair não vai entrar mais, entendeu? Mas aqui aparecem os manhwas desse site para você depois você carregar lá, entendeu? Fora isso, não muda muita coisa, entendeu? Mas tirando isso, vamos para a parte mais. A mais é onde fica todas as configurações para vocês. Fica a configuração de downloads. Clicou aqui, vai ter os downloads seu. Não fez download porque eu literalmente não tenho aquela aba. Eu desativei todos os downloads para não utilizar.
Mas aqui, ó, tem duas funções, somente dispositivos offline. Clicou aqui, todos os que tiverem com download vai aparecer, e os que não tiver, não vai aparecer. Barra de anônimo, para quem tá vendo coisa que não pode, né? Tem muitos que utilizam, tem muitos que não. Eu não vou julgar esse tipo de pessoa, mas também, né, vou sentir nojo, entendeu? Então, literalmente, não muda muita coisa, entendeu? Clicou aqui e saiu. Pronto, não vai ter mais anônimo, não vai ter mais os sites que você entrou, mas que não quer que ninguém veja, entendeu? Tem a parte do download, já vou ir direto na configuração de download para mostrar para vocês diretamente e explicar os dois. Em específico, ó, tem a aba de download aqui, que basicamente para quem quer fazer download, você coloca somente o Wi-Fi, salvar como arquivo CBZ, que é o arquivo do Mi Home, dividir imagens compridas e tal, entendeu? Se você quiser dividir cada imagem para você conseguir ler, entendeu? Pode marcar o lido manualmente, tal coisa, entendeu? Excluir automaticamente após a leitura, entendeu? Depois de você ler, você pode excluir diretamente, ele vai parar automaticamente para você e tal, entendeu? Você pode ver muito bem essas funções se você quiser. E aqui, como eu disse, ó, download automático durante a leitura eu desativei, fazer download de novos capítulos eu desativei porque eu não utilizo. Categoria ignoradas, não deixei porque eu não utilizo essa parte. Então, não utilizo download, só mostrei onde fica a função para vocês e como funciona em específico. Aqui fica os seus downloads, filas de download e só, entendeu? Aqui que você vai achar todo o seu tipo de download igual histórico e igual atualizações, entendeu? Por aí que eu utilizo. Basicamente, a outra função é categorias, que é aquilo que eu disse, você pode adicionar uma categoria, eu adicionei o teste, você pode clicar em adicionar, vai adicionar aqui, ou apagar, ou renomear, entendeu? Basicamente. Aí você pode movimentar ela para onde você quiser, e basicamente é só isso que funciona aqui, entendeu? Tô indo rápido porque já tá acabando o tempo aqui, ele vai ficar muito longo, entendeu? Aí depois vai ser mais difícil para quem estiver lendo. Eu só falo, tenha paciência e entenda, porque tipo, esse é um vídeo tutorial, eu tô colocando pelo menos 1 hora, porque basicamente é um tutorial completo para vocês, explicando tudo, estatísticas, desculpa o barulho, literalmente nessa estatística vai ter tudo, basicamente vai ter visão geral, itens, categorias, monitoramento. Aqui é para quem tá querendo focar mesmo na leitura e quem tá querendo organizar suas leituras mesmo, entendeu? Fora isso, é inútil também, entendeu? Mas é bom também, recomendo vocês utilizar para ver se vocês estão lendo mesmo, entendeu? Estão focando e tal, entendeu? Tem dados de armazenamento, essa é o foco, esse eu vou ter que explicar mesmo, entendeu? O seguinte, aqui tem o local de armazenamento, você vai clicar nele e ele vai mostrar aonde você vai salvar isso para você basicamente, entendeu? Vai salvar backing para vocês, backups basicamente. Você clicou aqui em criar backup, ele vai criar um backup de tudo seu. E você pode incluir tudo para assim você não perder nada. Entendeu? Você clicou nele, a criar, ele vai entrar no seu armazenamento. Você vem aqui e pode renomear, só não tire de taxa BK, entendeu? Senão não vai fazer nada e não escreve nada na frente dele, só escreve do ponto para trás, entendeu? Aí não vai ter problema nenhum, para você lembrar de qual é o seu backup, entendeu? Você clica aqui em salvar, ele vai salvar e vai estar aqui ó, salvando tudo, criando backup. Para você restaurar, você vem em restaurar backup e clicar em aonde você colocou ele, no caso, entendeu? Que vai ser o meu, vai ser basicamente esse primeiro aqui. Clicou nele, ele vai aparecer tudo aqui para você que está no backup, colocou em restaurar, ele vai restaurar para você. Só isso que funciona os dados de armazenamento. O de resto você pode limpar cache, de capítulos ao abrir o aplicativo, listar a biblioteca e só, entendeu? Só isso que funciona ele, entendeu? Aí voltando aqui, tem as configurações que eu já vou entrar, tem o sobre que vai falar sobre o negócio, e aqui que tem uma função que é a única que funciona aqui, que presta, que é procurar por atualizações. Você pode procurar atualizações do seu aplicativo, clicou aqui, se não mostrar, não muda muita coisa, entendeu? Só isso, entendeu? Tem o ajuda, que é para você buscar a ajuda do desenvolvedor, e tem o donate, que é literalmente doar um dinheirinho, entendeu? Para o pessoal que está desenvolvendo o aplicativo. Se você tiver dinheiro, recomendo, entendeu? Se não tiver, aí é a vida, entendeu? Pobre é assim mesmo, entendeu?
Mas tirando isso, você vem em configurações, ó, já vou pular todos os que eu já mostrei, que é o download. O navegador eu vou bem rapidão explicar aqui, é a mesma coisa que lá, você pode colocar o repositório, entendeu? Pode pesquisar a configuração deles. Você pode ocultar o título que já está na biblioteca, entendeu? Mas eu não uso isso. E tem esse bagulhinho aqui, fontes NSFW, entendeu? Que é fontes mais 18, entendeu? Mostrando a lista de fontes e extensões. E seguinte, vocês devem estar se perguntando por que eu tô com ele ativado. Eu não vejo esse tipo de coisa, entendeu? Não julgo quem vê, entendeu? Porque a mente é dessa pessoa, não é minha, entendeu? Então eu não mando na vida dessa pessoa, então é a vida, eles que se viram nisso. Eu só disse que literalmente eu tenho nojo dessa parte, entendeu? Porque, né, você é físico, outra coisa não é física, entendeu? Então meio que não muda muita coisa. É o seguinte, basicamente aqui, ó, mostra na lista de fonte. Eu só deixo isso ativado porque tem muitos sites como o Mangá Livre e o Ler Mangá que coloca muito desse tipo de coisa para ter audiência, entendeu? Para ter muito tipo de pessoa dentro do site. E não julgo, mano, porque eles têm que ganhar dinheiro, entendeu? Então, né? Eles estão proporcionando coisa gratuita, então eles vão ter que proporcionar algo que todo mundo tá querendo. Muita pessoa tá querendo. Eu não tô querendo, mas outras pessoas podem querer, entendeu? Então, literalmente, não muda muita coisa. A mente é dessa pessoa, a vida é dela, entendeu? E tipo, aqui eles disponibilizam para você bloquear, se você quiser. Você clica aqui, coloca sua senha, você reinicia e já vai estar sem nada, entendeu? Ou você deixa ativo e vai ter tudo. E em todas as extensões, você pode vir ver aqui, ó, vai ter aqui na frente da extensão mais 18. Se tiver mais 18 é porque tem coisa mais 18 no meio. E como eu disse, a maioria dos manhwas tem. Por quê? Porque são os sites que vão trazer mais capítulos, mais manhwa desse tipo que nós queremos. Eles vão ter também isso. Por quê? Porque eles querem audiência, entendeu? Então, não liguem nessa parte. Agora, se você for uma criança, recomendo que você desative, entendeu? Vai ser muito melhor para você, entendeu? Utilize só os sites. Tem uns sites também que dá para você ler normalmente, manhwa e manual. Não tô dizendo que o meu vídeo é para criança, eu tô dizendo para adolescentes, entendeu? Basicamente, para pessoas que têm o... Aí, basicamente, ó, eu recomendo que vocês ativem, entendeu? Meu vídeo não é para criança, entendeu? É para todo tipo de idade, só para vocês entenderem, entendeu? Para depois o YouTube não derrubar o meu canal por causa disso, entendeu? Mas eu tô só explicando isso para, se você for um adolescente e tá passando essas leituras, entendeu? Que são leituras boas, mas que maneira nessa parte, não coloca aquele tipo de leitura que seja ruim, entendeu? Para esse tipo de criança, basicamente, que se tiver um primo lendo com você, coloque uma leitura da hora, uma aventura, uma coisa da hora, entendeu? Porque eu recomendo muito você passar esse tipo de livro, porque tem muito livro desse tipo que ensina muita coisa, entendeu? Na parte. Mas tem outros que não ensinam, entendeu? Tem outros que ensinam, que tipo, passam um ensinamento que só um adolescente ou um adulto vai entender. Então, essa é uma parte séria, entendeu? Se vocês estiverem lendo com algum adolescente que seja algum adolescente, algum menor de idade, passe algo que preste para ele. Eu tenho muitas obras que eu vou passar aqui no canal que literalmente vai passar uma reflexão, vai passar alguma coisa. E se tiver uma reflexão, qualquer coisa no final do vídeo, de todos os vídeos que tiver essa obra, eu vou explicar para vocês, entendeu? Ele pode ficar um pouquinho longo, pode. Às vezes pode ter 50, uma hora, entendeu? Por quê? Porque eu vou estar explicando para vocês, mas em específico não vai passar disso, porque eu vou passar a dublagem e sempre no final eu vou passar algo reflexivo se tiver, entendeu? Para vocês entenderem. Mas fora isso, só vai ficar um tiquinho longo no final, com explicação. De resto não vai ter nada de explicação, só vai ter dublagem, entendeu? Então fiquem suave aí, vai ser indicação tudo. E sempre eu vou passar a indicação no final do vídeo, entendeu? Mas fora isso, clica aqui em fora se você estiver passando essas leituras para alguém da sua família dessa idade, entendeu? Porque mente fraca influencia muito mais rápido. Mente forte de um adulto não se influencia tão rápido, entendeu? Então pense bem, se vocês querem muito manhwa, deixe ativo, entendeu? Se você tiver uma mente muito forte, uma mente que você vai pensar,
Eu tô deixando ativo para pegar o manhwa que eu gosto com mais capítulos. Só pensa assim, entendeu? Tem muita gente que pensa, vou deixar ativo porque eu quero putaria, eu quero isso, eu quero aquilo, desculpa palavras chulas e etc. Mas eles vão querer esse tipo de coisa, entendeu? Tem muita gente, entendeu? Mas tem muita gente que tá buscando uma leitura da hora, um bagulho foda, viu aquele manhwa, gostei, tem um ensinamento foda, ou é um manhwa de ação, da hora pra caramba, quando você vê porradaria, gente lutando, mano, é a melhor coisa que pode ver, mano, se você tiver uma mente muito forte, uma mente blindada, entendeu? Literalmente. Agora, se tiver uma mente fraca, desativa isso, entendeu? Sai dessa vida, isso que eu posso dizer, entendeu? Porque pra mim só basta nojo ver um bagulho desse, entendeu? Mas tirando isso, vou pular pra próxima, senão eu vou ficar falando muito sobre essa parte. Mas é só isso que funciona, essa função, entendeu? Tem um monitoramento pra quem tem Miami List, Anime List, que esses dois eu conheço, o resto eu não conheço. Mas se você tiver esses dois, clica aqui, vai cair já no navegador e você literalmente só faz a sua conta e cai pro abraço. Ele vai salvar todos os seus manhwas que estiverem atualizados lá dentro aqui, entendeu? Pra você conseguir ver. E com isso você fica atualizado se você estiver acompanhando, beleza? Aí vai estar aqui, atualizar sempre, atualizar sempre, perguntar nunca e tá, entendeu? Fica tranquilo, ou atualizar o progresso após a leitura, entendeu? Aí você desativa ou ativa se você quiser. Eu deixo ativado porque eu tenho conta, mas eu não coloco a conta aqui porque eu não tive tempo, entendeu? Depois eu vejo isso, entendeu? Mas tirando isso, tem segurança privada. Aqui você pode colocar uma conta para se você estiver lendo uma coisa muito importante e alguém tá atrapalhando, querendo mexer e tá mexendo nas suas coisas, você coloca uma senha aqui. Eu não tenho isso, entendeu? Então não muda muita coisa. Tem tela de segurança anônima, você pode colocar aqui, nunca colocar uma senha nela, entendeu? Tal, entendeu? Não usa essa função, só coloca aqui enviar login de falha, permissão de análise, entendeu? Deixa o que já tá ativado, ocultar conteúdo de notícias, de notificações, no caso, né? De notificação, para não atrapalhar a leitura. Só isso, entendeu? Aí tem o sobre aqui que é a mesma coisa, o avançado que eu já mostrei para vocês o que é bom no caso. Daqui para cima é só essa parte que agora é as 3 funções mais importantes para você ter no caso. Ó, a leitura, o leitor no caso, eu vou explicar diretamente o manhwa, entendeu? Porque dentro do manhwa tem um jeito de você configurar as mesmas configurações daqui, só que melhor, entendeu? Então eu vou explicar desse jeito, mas se vocês quiserem configurar do mesmo jeito que ela, eu vou mostrar para vocês aqui a tela e aí vocês pegam e configuram do mesmo jeito que tá aqui, entendeu? Seguinte, vocês veem a aparência, no início eu vou mostrar isso também, entendeu? O seguinte, aqui vai por você, pode configurar claro se você quiser, escuro, sistema que ele vai atualizar do jeito do sistema, entendeu? Ele vai vir de função de início sem esse modo noturno de preto absoluto, entendeu? E aí no caso o sistema vai vir assim, um pouco mais claro. Tem o claro e tem o escuro. E aqui pode escolher a cor que vocês quiserem, para deixar escurado aqui. Eu uso o noturno de preto absurdo e recomendo porque ele ajuda a não afetar a sua visão, entendeu? Então literalmente é a melhor coisa que tem. Eu uso essa parte do laranja, entendeu? Que laranja, para quem não sabe, é uma cor que é boa para quem é acostumado à leitura. Então, ou eu uso esse, ou o Yin Yang, ou o Daiki de morango, entendeu? Fora isso, ou o monocromado. De resto, não uso nenhum, mas vai por vocês, entendeu? Tem idiomas, você pode colocar o idioma do seu aplicativo. Interface de tablet, você pode colocar, deixe sempre interface de tablet, não coloque nenhum, ou em automático, ou em interface de tablet. De resto, não coloca os outros, porque senão ele vai mudar o jeito do seu negócio basicamente. Tem um formato de data padrão, que é para você ver a data dentro da aba de leitura, para você ver as datas de dias, o dia que lançou, o dia que não, entendeu? E tal, vai por você essa parte, data relativa você coloca, porque senão não vai ver aquele negócio de hoje, ontem, tal dia, vocês dentro da sua aba de biblioteca. E o render imagem e mangá de descrição, eu não conheço isso, mas isso aqui é para deixar a sua descrição lá, a descrição do manhwa lá dentro da aba para vocês, entendeu? Tem uma biblioteca,
que é o editar categoria. Você vai editar sua categoria aqui também, você pode fazer a mesma coisa, entendeu? Tem essa função, uma função que eu vou mostrar essas funções para vocês só nessa parte de atualização global. Daqui para baixo eu não conheço, entendeu? Ó, o seguinte, atualização automática eu recomendo você colocar em cada 12 horas para ficar atualizando, ou diariamente se você quiser carregar toda hora. Entendeu? Fora isso, é só isso que funciona ele, para atualizar suas atualizações de capítulo, para chegar aos capítulos para você. E tem essas 3 funções aqui. Tem essa função aqui, atualizar os metados automáticos, entendeu? Essas coisas aqui eu acho que já estava ativado, mas se vocês não tiverem ativado, ative essas duas aqui, entendeu? Tem essa atualização inteligente, desativa tudo, não deixa nada ativado nesse checklist, senão ele vai pular todo tipo de coisa que tiver escrito aqui, como pular item que não tiver a leitura iniciada, entendeu? Pular item com o estado completo, vai pular todos os capítulos que lançarem desse tipo de coisa, entendeu? Então eu recomendo que você não coloque OK e só. E tem o categorias que não ative nada disso, não, nenhuma categoria que estiver ativada aqui vai atualizar os capítulos dela, entendeu? Então literalmente não coloca isso. E fora isso, rastreações de dispositivos elas não ative nada, senão ele vai limitar alguma dessas funções, como redes não limitadas, quadro de carregar ou Wi-Fi, entendeu? Então não ativa nenhuma delas. Fora isso, é só que funciona a biblioteca. E tem o leitor, que eu já vou dar 3 segundos para você tirar foto dessa parte. 3 segundos para você tirar foto dessa parte. E 3 segundos para você tirar foto dessa parte aqui. Entendeu? O finalzinho também tem aqui, ó, basicamente, ó. Aí você tira a foto, 3 segundos dessa foto, entendeu? Vai tirando aí, ó. Porque aí, ó, eu já deixei pra vocês tirar foto de tudo, das configurações, que aí vocês ativam do mesmo jeito que eu ativei. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo nesse sentido, entendeu? Mas tirando isso, pra vocês fazer essa parte, vocês vêm aqui na categoria, entra em qualquer capítulo, vou entrar no último capítulo de solo leve, entendeu? E basicamente ele vai carregar aqui. Vai carregar como se fosse nada aqui pra vocês, entendeu? Dependendo do site, entendeu? Mas foco no ele, você clica no meio, clique e vai aparecer aqui a tela de início. Eu já configurei meu negócio, então eu vou só mostrar pra vocês. Se vocês quiserem configurar do mesmo jeito que eu, vocês configuram, entendeu? Meu negócio tá assim, ó, de uma forma que não afete a minha visão, mas que dê pra ver com clareza, entendeu? Então literalmente, ó, aqui vai mostrar o nome dele, o nome do manhwa na parte da esquerda, entendeu? O capítulo que é. Aqui na direita vai ter um bagulho de favorito para aparecer lá nos favoritos. Os 3 pontinhos que você pode abrir na web, ou abrir no navegador, ou compartilhar, entendeu? Ele vai abrir em algum desses aqui o mesmo capítulo para você poder ler direto na web, entendeu? Aqui embaixo tem essa barra de carregamento, que é a aba de carregamento de cada página do capítulo, entendeu? Você que vê nessa parte, entendeu? Você clica e ele vai mostrar a cada hora que você vai abrir. Lendo, ele vai ficar pedindo o capítulo. E aí, basicamente, até chegar no final. Ele tem 20 páginas dentro desse capítulo, entendeu? Aí, aqui embaixo, tem essas 4 funções. Tem essa função aqui para você girar a tela. Você pode rotacionar ela de um jeito, deixa no automático, entendeu? Fora isso, não deixa nada nessa parte, entendeu? Tem o corte que você pode desligar ou cortar a tela dependendo do jeito que você quiser. Pode fazer um corte nela, entendeu? Mas eu não uso isso, então não muda muita coisa. Tem essa engrenagemzinha que você vê o modo de leitura seu, mas eu uso o tiro longo, entendeu? Mas eu vou aplicar só o tiro longo mesmo. E vou vir nas configurações que aqui tem uma função. Essas 3 funções, ó. O primeiro em modo de leitura, você pode colocar tiro longo em modo de leitura. E literalmente tem orientação aqui, você pode colocar automático, zoom de toque padrão, não coloca outro, não recomendo, mas se você quiser você pode colocar do jeito que você conseguir aqui, do jeito que você quiser, se você conhecer essa parte. Inverter o zoom de toque eu não coloco nenhum, entendeu? Mas você pode colocar do jeito que você quiser. Margem de lacuna, você pode colocar uma margem de lacuna da página, eu não deixo nada, porque eu
eu deixo só um loop. E tem essas funções aqui. Aparar as bordas, ele vai aparar as bordas do seu capítulo. Dividir a página em longas, entendeu? No caso, ele vai dividir elas, entendeu? Mas eu não uso essa parte, só deixo aparar a borda. Rotação de página lateral, ele vai rotacionar e vai dar outra função, mas eu não utilizo, então eu só uso o toque duplo para dar zoom e aparar as bordas. Eu fora isso, não uso mais nada, entendeu? Vem em geral, basicamente, e aí aqui que tem a coisa mais importante dele, ó, cor de fundo. Se você colocar assim, a cor de fundo dele vai ser cinza. Para vocês verem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no início. Deixa eu ver aqui no início. Ó, no início, a cor de fundo vai ser cinza, entendeu? Se você colocar branca, vai ser branca. A cor de início, entendeu? Vai ser branca. Então é só o fundo mesmo, entendeu? E o automático vai ficar automático. Você vai colocar preto. Vai ficar combinando com a página. E aí vai ficar preto aqui. Você entendeu? Aí, aqui embaixo, ó, mostra número de página que eu coloco. Ó, se você tirar, ele não vai mostrar o número de página. Tela cheia, eu coloco, que ele já mostra a tela cheia direto. Manter tela ligada, entendeu? Eu coloco, que ele não vai desligar a sua tela automaticamente se você estiver explorando, entendeu? Mostrar ação de toque, eu coloco também. Animar as transições de página, eu coloco também, mas se o seu celular for muito leve, você desativa essa função, senão não vai te ajudar em nada, só vai pesar mais. Tem o flash de mudar de página, eu coloco também, porque o celular é colado um pouquinho, mas se vocês quiserem, vocês desativam para não deixar o seu celular pesado, entendeu? E aí, é isso, entendeu? Você basicamente vem aqui em filtro personalizado, entendeu? E aqui você pode personalizar tudo, ó, vou deixar o jeito que eu deixar no meu. E aí, se você estiver fazendo personalizado desse jeito, entendeu? Eu deixo o brilho personalizado aqui, ó, ou não. E aí, se você deixar o brilho personalizado, ele vai abaixar o brilho, subir o brilho no máximo personalizado, mas eu deixo ativo. E o resto vocês podem tirar um print aí se vocês quiserem. Vou dar print, não sei se ativar esse print aqui no caso, você pode tirar um print aí, entendeu? Só para vocês saberem qual o tipo de jeito que eu coloco aqui. Por isso, galera, é só isso que tem para vocês, entendeu? É só cair pro abraço se vocês quiserem entendeu? E é isso. Basicamente eu vou mostrar para vocês. Vou descarregar meu celular. Eu vou mostrar para vocês, e antes do tempo ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês como fazer o download do aplicativo, lembrando tudo na descrição, entendeu? E vou falar umas palavras finais. Isso é isso. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. O seguinte, eu vou abrir duas abas aqui, ó. Uma vai se chamar repositório, entendeu? Você escreve repositório, ó, repositório do Miron. Só escreve repositório Miron. E aqui você escreve Miron, entendeu? Simples assim, vê o tutorial aí que vocês vão entender. Escreve Miron, vai aparecer logo de início, ele vai cair na aba se você já entrou nela. Se não entrou, você só escreve, ó, Miron, entendeu? Calma aí. Você escreve Miron, tira o APK aqui, que geralmente não aparece o APK, vai mostrar essa aba inteira, você só clica em Miron e ele vai vir direto pro início dele. Simples, você só vem em download e ele vai cair direto no download, entendeu? Vai ter essas duas funções, download normal e Miron beta. Se você quiser entrar no beta para ver os erros, se tiver alguma função errada, se estiver travando alguma coisa, você pode mandar pro desenvolvedor, você entra. Se não quiser, recomendo você vir no Miron normal, entendeu? Que é a versão 0.19.1, que é a nova que lançou agora. Você clica nela e vai fazer o download lá para você. Vai carregar, espera um pouco, depois que carregar vai aparecer essa aba, ou não vai aparecer e carregar direto. Faz o download novamente e já vai estar fazendo download aqui para vocês, ó, entendeu? Aí você só vem aqui, clica em detalhes, deixa carregar, clica nele e ele vai fazer o download para vocês. Eu não vou fazer o download que eu já tenho. E aí que vem o repositório. Repositório, você clica em repositório de Miron, ou vai vir no Reddit para mostrar pessoas que ensinam como você fazer. Então recomendo você entrar lá se vocês quiserem dar uma olhada. E tem o Kyushan, que é o atual repositório do Miron. Literalmente, ó, vocês vêm até aqui embaixo e vocês não vão saber aonde que fica o repositório, mas o repositório, ó,
aqui tem muitas funções dele. Você vai achar que é o report Izuri, mas aqui é só report normal, entendeu? Vocês literalmente vem aqui, ó, e literalmente vai ter esse bagulho aqui, que é o link do repositório, entendeu? Se vocês não estiverem entendendo nada, eu vou colocar aqui em traduzir, ou se vocês quiserem traduzir sua tela, vocês traduzem para vocês verem. E aí vai estar mostrando aqui, ó. Deixa eu carregar aqui. E vai mostrar aqui basicamente uso. Se você é novo em repositório de extensão, leia o dia primeiro, faça parte de Keyusha primeiro. Você pode adicionar o nosso repositório visitando o site Keyusha e vai mostrar um passo a passo. Caso contrário, copie e colhe o seguinte URL, que é o link no caso, e tá aqui. Código fonte, você pode ver o código fonte, porque como eu disse, é um código de código aberto. Você pode colocar um site lá dentro se você quiser, se você souber sobre código, entendeu? E tem um outro aqui, ó, problemas de relatório. Ele vai mostrar só problema, entendeu? Então literalmente você vai achar que é repositório, mas não é, entendeu? E tá aqui outros. Se você não estiver usando nenhum dos forks acima, baixe o atualizado manualmente da extensão de página tal coisa. Vou aqui na lista de extensões que também tem repositório para você adicionar manualmente cada uma se você quiser. Mas aí, ó, você vem aqui, segura no link, entendeu? Segura no link que eu mostrei lá no céu. E literalmente vai aparecer essas funções. Você vem aqui, ó, copiar endereço de link, entendeu? Clicou nele, vai copiar o endereço de link, você sai aqui do documento e vai vir aqui, ó, literalmente, ó, você vem em navegar, entendeu? Que vai ser mais rápido para você. Vem em extensão, vem aqui nos 3 pontinhos, repositório e literalmente, ó, finge que não vai ter, entendeu? Não tem problema eu apagar isso aqui, porque se você adicionar ele vai voltar normalmente. Clicou aqui, pô, adicionou, ele vai adicionar do mesmo jeito. E com isso você já vai ter seu repositório. Então, galera, é desse jeito que vocês fazem o negócio normalmente, para vocês utilizar. Como eu disse, não é difícil. Foi mal aí. Não é difícil de vocês utilizarem esse aplicativo Poda do Miron, entendeu? Desculpa a palavra desse jeito para o YouTube não tentar derrubar meu vídeo, literalmente, entendeu? Então, tipo, não é tão difícil vocês utilizarem o Miron, entendeu? E não é tão difícil vocês acharem o manhwa. Só que é bem mais complicado porque você tem que configurar tudo certinho. Mas no final vocês vão conseguir uma coisa muito boa. Então, é o seguinte, é só isso que eu queria dizer, entendeu? Deixa o like aí, se inscreve no canal se vocês acharam que o vídeo é útil, entendeu? E mais pra frente eu já vou trazer certinho o horário pra vocês, vou trazer todas as obras pra vocês, bem organizadinha, fiquem tranquilos aí. Esse vídeo pode lançar 2 dias depois do dia que eu gravei ou no dia que eu gravei, dependendo da edição, se a edição não for demorada, entendeu? Vou tentar editar do melhor jeito possível para vocês conseguirem entenderem, entendeu? Se eu entendi esse vídeo, no caso, o vídeo vai ficar longo mesmo, entendeu? Vai dar uns 82 minutos por aí, entendeu? Quase 1 hora, ou já é 1 hora, entendeu? Em específico, mas vocês já sabem, é um vídeo muito explicativo. E o seguinte, antes de parar o vídeo aqui, basicamente, eu vou perguntar para vocês se vocês estão interessados em ler seus manhwas pelo PC também, ou vocês assistirem animes e ler manhwas ao mesmo tempo, entendeu? E em um aplicativo só, porque eu tenho 2 aplicativos, um para PC, que é a mesma coisa que o Miron, só que não é um aplicativo, é um programa tanto com código aberto e que tem um servidor. Ele já está atualizado e dá para vocês ler os manhwas pelo PC também. Só o problema é que se você sair dele, você tem que entrar de novo pelo arquivo dele, no caso. Fora isso, não muda muita coisa, entendeu? Então, eu só vou falar para vocês, se vocês estiverem interessados em que eu grave um vídeo mostrando esse aplicativo, coloca aí nos comentários, entendeu? Que se tiver muito comentário, eu trago um vídeo aí explicando certinho para vocês isso, mesmo que eu esteja trazendo as obras, entendeu? E se tiver muita pessoa interessada mesmo, não tendo tanto comentário, se tiver relativamente muita pessoa querendo ou pouca pessoa, só que tiver muito relativamente, eu trago o vídeo para vocês aí, entendeu? E a mesma coisa vale pro aplicativo para animes, entendeu? Que dá para fazer a mesma coisa que no Miron, só que para animes e os manhwas, entendeu? Mas foca mais nos animes, eu deixo eles nos animes, entendeu? Então, em específico, deixa aí nos comentários fixados se vocês estiverem interessados. Se tiver muitas pessoas, eu trago o vídeo.
Se tiver muitos comentários relativos, só que poucas pessoas, eu trago mesmo assim, entendeu? Então fica tranquilo aí que se tiver nos comentários certinho aí, eu trago, entendeu? Todas as coisas da descrição eu vou trazer também no comentário fixado, para se vocês não conseguirem entrar pela descrição, pelos comentários vai ter a mesma coisa. Então fica tranquilo aí, galera. Esperem os vídeos aí que mais pra frente aí eu vou deixar bem organizado a nossa rotina do nosso canal, e com isso eu já trago novidades para vocês aí. Então, galera, a única coisa que eu peço, deixa o like, se inscreve aí se vocês acharam que o vídeo foi muito intuitivo para vocês, e é nóis.